conosco nesta tarde. Uma boa tarde a todos, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é sempre com muita alegria quando nós estamos aqui, né, para mais uma oportunidade de estar aí, compartilhando com você mais uma porção da palavra do Senhor. Nós só estamos aqui com um único objetivo, né? E esse objetivo é justamente esse aí, de cultuar o Senhor, de aprender da sua palavra. E o motivo pelo qual nós estamos aqui é a graça do Senhor que tem operado na nossa vida, nos dado aí condição de poder estar aqui, é a misericórdia do Senhor presente na nossa vida. Então não tem como começar sem agradecer o Senhor, sem colocar diante do Senhor a nossa gratidão pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui e também colocar diante do Senhor a gratidão, né, de ter você aí juntamente conosco. Isso muito alegra o nosso coração. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, o livro é Amós capítulo de número 3, apenas o versículo de número 3. Amós capítulo 3, versículo de número 3, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para nós aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, diante desse versículo, que ele é no mínimo aí curioso, né? É um versículo muito pequeno, um versículo muito simples, mas um versículo aí que traz um aprendizado para nós na tarde desse dia. Quando a gente começa a falar da questão de estar junto, é muito interessante quando a gente começa a trabalhar dentro desse assunto e nós entendemos que o estar junto, ele requer algumas questões da nossa vida, para que o junto seja saudável, né? Aqui está falando de relação, aqui está falando de andar junto, está falando de relação, está falando de companheirismo, está falando de amizade, aqui está falando de pessoas próximas. E coisa boa é quando nós nos aproximamos de pessoas que assemelham a nós. Ser igual a nós não vai ter jeito. Por quê? Porque o Senhor nos fez pessoas diferentes. Ninguém vai se assemelhar a você em todos os aspectos da sua vida. Nós não somos pessoas iguais. Nós somos pessoas diferentes. Existem características na nossa vida, no nosso corpo, no nosso físico, que diferenciam umas das outras. Então nós somos pessoas diferentes. Mas no ato de nós nos relacionar, de nós nos aproximar de pessoas, de deixar que pessoas façam parte do nosso círculo de amizade, nós normalmente nos aproximamos de pessoas que têm um pensamento semelhante a nós, que têm um gosto bem próximo ao nosso. Isso aí é uma coisa que acontece na nossa vida automaticamente. Por quê? Porque as pessoas que se aproximam a nós em pensamento, se aproximam a nós em gosto, aproximam a nós em ideias, né? Nós vamos ter menos atrito com esse tipo de pessoas. Nós vamos ter menos problema com esse tipo de pessoas. Por quê? Porque na maioria das vezes essas pessoas vão estar caminhando na mesma direção que nós, fazendo força na mesma direção que nós. Então não há uma oposição com relação à questão de posicionamento mesmo, de coisas que defendemos, de coisas que faz parte do dia a dia. Então é muito saudável isso aí. E a gente não dá conta daquilo que está sendo falado aqui ao longo de um dia, mas isso é presente na nossa vida. Isso é muito presente na nossa vida. Nós nos aproximamos de pessoas que têm o nosso gosto, que têm o nosso hobby, que, para quem é aí o amante do futebol, quem gosta do mesmo time, né? Não é meu caso, mas as pessoas que gostam do futebol, ele se envolve com pessoas que também defendem a mesma linha de pensamento do que ele,
nas questões públicas também do mesmo jeito. Queridos, isso é um fato que é nosso. Não tem como sair desta realidade. Nós aproximamos de pessoas que gostam daquilo que nós gostamos, que pensa da forma que nós pensamos e defende ideias que nós defendemos, ainda que não seja na totalidade, mas que se aproxima do máximo daquilo que nós entendemos como sendo certo. Isso aí é regra de vida, não tem como sair desta realidade. Aí chegamos aqui no texto lido. E o texto lido aqui, ele joga esta questão no ar. O texto lido aqui é uma indagação que o Senhor faz através do profeta Amós para esta questão. E a pergunta aqui que o Senhor deixa é: por acaso andarão duas pessoas se não estiverem de acordo? Não. Não tem como andar. Esse andar aqui, ele vai além de uma simples caminhada. Esse andar aqui, ele vai além do que ir ali na esquina. Esse andar que a palavra do Senhor está se referindo aqui é relacionamento. Não tem como estabelecer um relacionamento, não tem como formar laço com uma pessoa que pensa contrário a nós, que gosta daquilo que é contrário a nós, que não defende as mesmas ideias, nem levanta a mesma bandeira. Querido, não tem. Não tem. É um relacionamento que ele não vai ser sadio para nenhuma das partes. E a palavra coloca nós aqui, nos coloca a pensar nesta questão na tarde desse dia. Por quê? Porque tudo que nós falamos aqui tem fundo espiritual. Aqui nós não estamos falando de uma amizadezinha que é feita num campo de futebol, numa escola, no ambiente de trabalho, não, querido. Aqui nós estamos trabalhando dentro da questão espiritual. Relacionamento aqui, que o Senhor nos traz aqui, é para nós termos o entendimento, né? De que isso aqui, ele está nos chamando para as questões espirituais. E o relacionamento aqui não são com pessoas comuns, mas é o seu relacionamento com Deus. E a palavra do Senhor vai falar aqui, né, vai jogar esta pergunta: pode duas pessoas caminharem juntas se não existe acordo entre elas? Falar de acordo é nós falarmos de concordância. Falar de acordo é falar de conformidade. Falar de acordo é falar de entendimento. Falar de acordo é falar de harmonia. E essas características, queridos, ela é fundamental para que haja um relacionamento saudável entre as pessoas. Para que haja aproximação completa entre as pessoas. Então, se não houver essa harmonia, se não houver esse entendimento, se não houver concordância, se não houver conformidade, pode até andar, mas um na frente do outro. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Por quê? Porque as ideias, elas não batem. E se as ideias elas não batem, querido, não tem intimidade. Se as ideias não batem, não tem aproximação. Aqui o peso aqui é peso espiritual, conforme nós falamos. O relacionamento aqui, ele vai além daquela pessoa que você conheceu na beirada de um campo de futebol. Aqui o relacionamento é com Deus. Aqui está falando de relacionamento com Deus. E sem estas características aqui, conforme nós falamos, que falar de acordo, né, é falar de concordância, de conformidade, de entendimento, de harmonia. Se nós não tivermos estas características no relacionamento com Deus, queridos, nós simplesmente estamos achando que temos um relacionamento com Deus, mas não temos. Não temos. Por quê? Porque para se estabelecer um relacionamento com Deus tem que ter um acordo. E o acordo que o Senhor exige de mim e de você é obediência. Não tem como relacionar com Deus quebrando este acordo.
O acordo da obediência. Obediência ao Senhor, ao seu propósito, ao seu projeto, à sua palavra. E se eu quebro esse acordo, não tem como. Não tem como. É muito comum a gente ver esse versículo até nos convites de casamento. Você deve ter ouvido ou lido esse versículo em algum convite de casamento que você recebeu e ao longo da tua vida. Que diz assim: por acaso andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? Poderá isso acontecer? De maneira nenhuma, claro que não. E com Deus também não é diferente, não. O relacionamento com Deus nós temos que estar de acordo. Porque se nós não estivermos de acordo, não temos como nós andarmos com o Senhor. Não tem como Ele estar próximo de nós. Com o acordo quebrado, não tem. Não existe essa possibilidade, querido. Então isso aqui é muito sério. A palavra do Senhor nos chama a atenção e nos dá aí uma sacudida na tarde desse dia. É porque se eu não estou em concordância com o propósito de Deus, eu não tenho um relacionamento com Ele. E quem não tem relacionamento com Deus, primeiro, não pertence a Deus. Isso é muito grave. Se você fala assim, mas tem alguém que não pertence a Deus? Tem. Se você não tem relacionamento com Deus, você não tem uma vida de intimidade com Deus. Nós só temos intimidade com quem nós temos relacionamento, querido. E relacionamento é especial. E é o tipo de relacionamento que o Senhor quer de mim e de você. Um relacionamento que Ele está acima de qualquer um outro relacionamento. E quando nós nos relacionamos com Deus, a palavra do Senhor nos dá a entender de quem verdadeiramente nós somos. Filhos de Deus. E deixamos de ser apenas criatura. E nos tornamos filhos de Deus. Somente quem tem relacionamento com Deus, quem tem uma vida com Deus, que se torna filho de Deus. Aquele negócio de você ouvir falar aí, um ditado popular que todos somos filhos de Deus, queridos, isso não existe. Na Bíblia não tem base para isso na palavra de Deus. Pode existir isso num ditado popular, numa crença popular, mas na palavra do Senhor não tem base. Nos tornamos filhos de Deus uma vez que nós o aceitamos como nosso Pai. E aceitamos o acordo do Senhor e passamos a viver o acordo do Senhor. E quem dita as regras aqui é Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é de melhor para você. Quem dá o direcionamento neste relacionamento é Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem o de melhor para você. A orientação aqui, quem dita aqui é Deus. Por quê? Porque Ele tem a melhor orientação para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família. E nós não podemos quebrar esse acordo. Porque a partir do momento que nós quebramos esse acordo, automaticamente nós nos afastamos do Senhor. Quebrar acordo aqui é falar de pecado, e pecado causa separação. O posicionamento do Senhor sempre será o mesmo, mas são os nossos pecados, conforme diz a palavra do Senhor, que provoca esse afastamento entre nós e Deus. Então não tem, queridos, sem estas características, sem esse entendimento, sem manter esse acordo, não existe relacionamento com Deus. Jamais conseguiremos andar com Deus se nós não estivermos de acordo com os seus propósitos. E isso aí define quem nós somos. Ou somos de Deus ou não somos. Ou pertencemos ao Senhor ou não. Ou cremos no Senhor na sua totalidade ou não. O nosso posicionamento em relação a esta questão abordada aqui vai definir verdadeiramente quem sou eu e quem é você. E a eternidade vai selar. A eternidade vai selar quem somos nós. Quem somos nós? A eternidade vai selar.
E não tem, querido, não tem como correr desta realidade. A eternidade vai dizer verdadeiramente quem foi você. A eternidade vai dizer verdadeiramente quem será você eternamente. A eternidade vai dizer. Nem precisa você abrir sua boca para ficar tentando se justificar. A eternidade vai falar por mim e a eternidade vai falar por você. Queridos, esse assunto aqui é muito sério. Aqui passa, aqui vai além de um relacionamento qualquer que você tem nesta terra. Passa relacionamento de marido e mulher, vai além de relacionamento de pai e filho, vai além de relacionamento de amizade, de vínculo empregatício, vai além, querido. Aqui nós estamos falando de relacionamento de Deus. E isso nos chama a atenção. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A palavra do Senhor nos dá aí uma alertada na tarde desse dia. A quantas aí vai o meu entendimento acerca desta questão? A quantas aí vai o meu entendimento acerca deste acordo que o Senhor exige de mim e de você para ter relacionamento com Ele, que é o acordo da obediência? Caso contrário, jamais poderemos andar juntos. Queridos, tem um preço a pagar? Sim, tem um preço a pagar, mas é um preço que vale a pena. Porque terrível é a vida de um homem que ele anda sem Deus. Terrível é a vida, é o fechamento da história de um ser humano que ele anda afastado de Deus. Um homem que anda afastado de Deus é um homem dado ao fracasso espiritual. Pode ter e ser quem ele for aqui nesta terra, mas espiritualmente ele está dado ao fracasso. E o homem pode ser o que for, ter o que for, mas se ele é um fracassado espiritual, a sua vida não valeu a pena, querido. Melhor seria que ele não tivesse nem nascido. A palavra nos dá a entender isso de maneira muito clara. Então é por isso que o Senhor nos chama a atenção na tarde desse dia, para nós revermos aí alguns conceitos na questão de relacionar com Deus, na questão do acordo que o Senhor tem através de sua palavra. Por muitas vezes nós falamos aqui que somente crer no Senhor não é o suficiente. Crer no Senhor somente não te qualifica para ser um salvo. Fazer boas obras somente não te qualifica para a salvação. Ser uma pessoa que tem o hábito de ajudar o pobre não te qualifica para a salvação. Somente isso não te qualifica para a salvação. E a igreja, que seja todos os dias ou uma vez por semana, sei lá quantas vezes, mas somente isso não te qualifica para a salvação, querido. O que nos mostra que somos salvos em Cristo Jesus é o nosso relacionamento com Deus. É o valor que você dá ao reino de Deus e à pessoa de Deus. É quem o Senhor representa na sua vida. Isso vai refletir nas suas ações. 24 horas por dia. Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações diárias. E é isso aí que o Senhor quer de nós. É isso aí que o Senhor exige para nós, que para termos um relacionamento com Ele, para andarmos junto com Ele, para receber dele a sua graça, a graça da sua presença, é necessário que um acordo não pode ser quebrado, porque senão não tem como duas pessoas andarem juntas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o entendimento para que você possa aí compreender a grandeza da presença do Senhor na sua vida. E tem um versículo lá em Tiago, capítulo número 4, versículo número 8, esse versículo já começa nos orientando assim: aproximai-vos de Deus e Ele aproximará de vós. Queridos,
Relacionamento com Deus é promessa da parte de Deus para a nossa vida. E às vezes nós queremos nos relacionar com tantas pessoas, nos aproximar de tantas pessoas, ser amigo de tantas pessoas, estar pertinho de tantas pessoas. E muitas vezes queremos até pessoas que vai trazer para nós grandes prejuízos, vai gerar lágrimas, tristeza em nosso coração. Enquanto o Senhor está aí, tendo de melhor para você, sendo de melhor para você, tanto nas questões terrenas, quanto as questões espirituais. Nós não podemos desprezar esse relacionamento. O homem, o ser humano que anda com Deus, o ser humano que estabelece um relacionamento com Deus, ele só tem a ganhar. Temos dificuldades aqui, sim, e não são poucas. Mas nós temos uma eternidade com Cristo, garantida em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa realidade, querido, de valorizar esse relacionamento com Deus, porque o Senhor tem para nós, aquilo que um outro relacionamento não pode te dar. Então, primeiro, valorize o seu relacionamento com Deus. E que você possa ter esse entendimento na tarde desse dia, porque é isso que o Senhor espera de você, que você se aproxime dele, para que ele possa se aproximar de você. E um homem que anda na presença do Senhor, que tem a presença do Senhor na sua vida, a influência do Espírito Santo de Deus na sua vida, a sua vida, querido, ela é bem diferente. E essa mudança para melhor reflete também nas pessoas que nos cercam. Pai, muito obrigado. Receba a gratidão pela tua presença na nossa vida. Receba a gratidão, Senhor, por o Senhor estar, ó Deus, dando, Senhor, esta oportunidade a todos quanto querem, conforme sempre aqui pregamos, de estabelecer esse relacionamento com o Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que todos os dias é pregadas aqui no estúdio dessa rádio, tem em tantos outros lugares ao longo deste mundo. Nós agradecemos pela tua graça operando em favor de nossa vida. E por isso, Senhor, nós pedimos para todos quanto ouviram esta palavra, que a bênção do Senhor possa ser presente no entendimento de cada um, para que essa palavra possa ter efeito de mudança em nossa vida. E assim nós oramos agradecidos por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.